Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. O nosso evento é por ocasião da Reforma Protestante. Mês de outubro, tradicionalmente, é o mês em que nós comemoramos por conta de ser a data que a Reforma aconteceu. E o tema do evento é a fé reformada hoje. Os preletores, cada um deles, pegaram um tema relacionado com a reforma e o meu foi o culto. E eu queria falar a respeito desse assunto a partir do que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 14 da sua primeira carta. Os reformados creem que o culto a Deus ele é muito importante. É no culto que desemboca, é no culto que se reflete aquilo que a igreja acredita e aquilo que a igreja pratica. E, portanto, o culto se reveste de uma importância sem par dentro da vida da igreja. Nós cremos que o culto ele deve ser regulado pela palavra de Deus. Nós não podemos ou não temos liberdade para criar modos de adorar a Deus, mas é nosso dever estudar a Bíblia para descobrir a maneira como Deus deseja ser adorado. O culto tem que ser regulado pela palavra de Deus, ele tem que ser orientado pela palavra de Deus e não pelos nossos desejos, nossas opiniões, por tradições humanas, por mais bem intencionadas que elas sejam. Há muita coisa que se poderia falar a respeito do culto. O assunto é muito vasto e extremamente polêmico. Mas hoje eu queria destacar o que seria um culto espiritual da perspectiva da Reforma Protestante. E eu vou fazer isso a partir da interpretação de 1 Coríntios 14, onde Paulo trata exatamente desse assunto. Deixe-me então trazer para vocês o contexto do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo é o fundador da igreja de Corinto, conforme nós lemos no livro de Atos e confirmado nas duas cartas que nós temos da sua autoria. Depois que Paulo saiu de Corinto, tendo terminado o seu tempo ali, por algum motivo que nós não conhecemos bem, os coríntios desenvolveram uma ideia de que a espiritualidade da igreja estaria relacionada à manifestação dos dons extraordinários. Particularmente no que diz respeito ao culto. O culto era considerado espiritual, os coríntios tinham segurança de que Deus estava presente entre eles durante o culto, porque havia manifestações extraordinárias durante o culto. E das manifestações extraordinárias, uma em particular havia encantado os coríntios, que era falar em línguas. Então, as línguas faladas durante o culto, para os coríntios, era sinal de que Deus estava no meio deles. Deus estava no meio deles. Daí, aquelas manifestações extraordinárias que atestavam a presença de Deus. O culto, portanto, na igreja de Corinto, era marcado pelo fato de que muitos dos membros da igreja falavam em línguas, falavam ao mesmo tempo, e não havia intérprete. E, apesar de tudo isso, as línguas recebiam prioridade e centralidade no culto que era feito na cidade, porque era visto como um sinal da presença do Espírito Santo. Não somente línguas, mas também a ação profética que era desenvolvida na igreja era vista como sendo uma manifestação direta do Espírito Santo de Deus. Muitos profetizavam e, ao que parece, chegavam a dizer coisas absurdas, como Paulo menciona no capítulo 12 da carta, profetas que diziam que Jesus era anátema ou maldito, e Paulo então é obrigado a dizer que eles não estão falando pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver que, pelo que Paulo escreve, aparentemente o culto era uma balbúrdia, marcado por interrupções de pessoas que exercitavam esses dons e que faziam isso sem nenhum controle ou nenhuma ordem. Ao mesmo tempo, os coríntios pensavam
que eles eram uma igreja espiritual exatamente por conta disso. E o que mais nos surpreende é que nenhuma igreja do Novo Testamento era mais problemática do que essa igreja. Era uma igreja que tinha problema de divisões, era uma igreja que tinha um problema de imoralidade, era uma igreja que não tinha disciplina, era uma igreja dividida sobre questões secundárias como comida sacrificada a ídolos e questões relacionadas ao casamento. Era uma igreja onde a celebração da ceia chegou a um ponto em que o apóstolo Paulo disse: isso aí, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Era melhor nem que vocês celebrassem a ceia. Tinha gente bêbada no culto, o suco de uva era meio forte. As mulheres tinham um problema na participação no culto, tinham um problema porque elas queriam assumir determinadas posições que não haviam sido planejadas para elas, afora essa questão do exercício dos dons espirituais. E terminando, tinha inclusive um grupo na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição dos mortos, negando por inferência a ressurreição de Cristo. Ao mesmo tempo, essa igreja achava que era uma igreja espiritual. Paulo diz no capítulo 3, eu não posso tratar vocês como espirituais, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Entretanto, a igreja pensava que era espiritual porque tinha associado espiritualidade com a manifestação de dons carismáticos durante o culto, particularmente línguas e também profecia. Como é que Paulo tratou desse assunto? Aqui na carta, ele usa o capítulo 12 para explicar a natureza dos dons espirituais. Não existem apenas os dons de língua e profecia, existem muitos outros dons, explica o apóstolo Paulo no capítulo 12. Na verdade, existe uma variedade enorme. Ele dá 2 listas no capítulo 12 de dons do Espírito Santo. Há uma variedade e uma unidade entre os dons. Os dons foram dados para promover a unidade do corpo de Cristo. Paulo, inclusive, usa a analogia do corpo humano para se referir à igreja e os membros do corpo para se referir aos dons diferentes que são dados. Há um só corpo, porém muitos membros. Há uma só igreja, porém muitos dons. Isso para quebrar a prioridade que os coríntios davam a apenas aquele dom de línguas e o dom de profecia. E mais importante do que dons espirituais para a saúde da igreja, o apóstolo diz no capítulo 13, seria o amor. O que é uma igreja como essa, tão problemática? O que era mais importante para ela? O que é que resolveria os problemas dessa igreja? Mais manifestações carismáticas ou o amor? É isso que Paulo diz no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu fosse um profeta que conhecesse todos os mistérios, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, eu não serei absolutamente nada. O capítulo 13 é o coração da carta, onde Paulo diz para aquela igreja, se vocês querem ser espirituais, então vocês têm que focar no amor e não na busca desses dons que vocês estão dando tanta ênfase. E aí, a partir do capítulo 14, Paulo começa a tratar da questão do uso desses dons ou do exercício desses dons durante o culto. E aqui eu antes de começar, já quero dizer de que ponto de vista eu vou fazer a interpretação do capítulo. Aqui nesse capítulo, Paulo vai fazer um contraste entre línguas e profecia, e ele vai declarar sua preferência pela profecia no culto. E nós entendemos que, ao falar das línguas aqui, a natureza das línguas é idiomática. Eu vou mostrar algumas evidências para vocês de que era isso que Paulo tinha em mente. Quando Paulo fala no dom de línguas, o dom de línguas aqui, as línguas que eram faladas no poder do Espírito Santo, note que ele não nega que isso estava acontecendo em Corinto, ele está regulando, ele não está negando o que está acontecendo. Mas o texto vai deixar claro que Paulo tem em mente que essas línguas, elas são idiomas humanos, falados no poder do Espírito Santo, e não palavras sem sentido ou sem qualquer significado em qualquer língua conhecida aqui nesse mundo ou no outro. Mas são idiomas, linguagens humanas
faladas por pessoas que nunca aprenderam essas línguas, mas que pelo Espírito Santo eram capazes de se manifestar através delas. Também nós vamos ver que quando Paulo fala de profecia aqui, ele não está falando de adivinhar o que é que está acontecendo na vida dos irmãos, mas ele está falando de trazer da parte de Deus uma mensagem, uma aplicação, uma palavra que é relevante para a instrução, exortação e edificação da igreja. Isso também eu espero deixar claro aqui, à medida que a gente vai fazendo a exposição. E, por fim, a pergunta se eu acredito que esses dons se manifestam hoje. Eu não posso provar biblicamente que Deus hoje não daria mais o dom de línguas. Isso aí eu creio que ninguém pode provar isso. Mas a história nos ensina que esse dom cessou seu uso na igreja a partir do final da era apostólica. E durante toda a história da igreja, tem havido um silêncio com relação a isso. Mais recentemente, nossos irmãos de persuasão pentecostal vêm afirmando que Deus restaurou o dom de línguas na igreja, inclusive conectado ao batismo com o Espírito Santo. Então, nós cremos que o ônus da prova é deles. Então, se eles estão dizendo que esse dom que sumiu da história da igreja durante 1000 anos está de volta, então nós esperamos que eles demonstrem isso dizendo: olha aqui, o dom, como nós praticamos, é exatamente igual ao que está na Bíblia. Aí eu estou convencido. Mas se você não puder mostrar que o seu dom de línguas ou qualquer outra manifestação bate com aquilo que a Bíblia diz, que é o dom de línguas, a amizade é a mesma, mas não me peça para acreditar. Porque minha consciência está cativa à palavra de Deus. Cativa à palavra de Deus. Tá certo? Então, é dessa perspectiva que nós vamos então entrar nesse assunto e tirar alguns pontos que eu entendo são importantes para nós entendermos o que é que significa um culto espiritual. Então, vamos começar com alguns princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo no que diz respeito à participação das línguas e profecias no culto. O primeiro está aí nos versos de 1 a 5. Paulo aqui nos ensina ensina aos coríntios que no culto a prioridade é a edificação da igreja. A prioridade no culto é a edificação da igreja. É claro que Paulo não está negando que nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas essa adoração a Deus inclui a edificação, ou passa pela edificação da igreja. Vamos ler o texto. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O ponto de Paulo aqui nesses 5 versículos é que a prioridade tem que ser dada à edificação da igreja. Algumas observações aqui nesses 5 versículos. Primeiro, no verso 1, Paulo diz: sigam o amor. Ele está aqui retrocedendo ao capítulo 13, onde ele tinha dito que o amor é mais importante do que os dons. E procurem com zelo os dons espirituais. Procurar com zelo os dons espirituais não significa você orar para que Deus lhe conceda esse ou aquele dom, mas significa você discernir entre os membros da igreja aqueles que têm os dons necessários para a sua edificação. É isso que significa. Por quê? Porque o tempo todo aqui na carta aos Coríntios, Paulo está dizendo que a concessão de dons é uma obra soberana do Espírito Santo. Ele dá o dom que ele quer a quem ele quer. Então, essas orientações de Paulo para buscar os melhores dons significa procurar aquelas pessoas na igreja que receberam os dons que servem para a edificação delas e dar ocasião para que elas ministrem, para que elas possam trazer essa ministração para a igreja. Mas de todos os dons espirituais que Paulo diz aqui que a igreja deveria buscar principalmente o dom de profecia, está aí no verso 1.
principalmente que profetizeis. Ele explica, no verso 2, porque quem fala em outra língua, notando que a palavra outra não aparece no grego, literalmente no grego é aquele que fala em língua. A nossa tradução botou outra na tentativa de facilitar para o leitor, mas acaba confundindo, porque aí a pessoa pensa que outra língua é qualquer coisa menos idiomas humanos. Mas no original é aquele que fala em línguas, tá? Não tem outra. Tanto é que eu aqui na minha Bíblia coloquei entre parênteses, sem medo de ser feliz. Quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e espírito fala mistérios. Por isso que Paulo prefere a profecia, porque quem fala em línguas, uma vez que não tem interpretação, só Deus o entende e, portanto, para a igreja, ele está falando coisas misteriosas. Se eu começasse a falar aqui em holandês, com exceção da minha esposa que está sentada ali, provavelmente, mais ninguém iria entender. Então, eu estaria falando mistérios. Mistério aqui não são assuntos misteriosos que o profeta partilha com Deus e com mais ninguém. É chamado de mistério simplesmente porque a audiência não vai entender. Simplesmente isso. Não é um assunto secreto entre o profeta e Deus, mas é mistério porque a audiência não entende. Vai ser um segredo aquilo que eu estou falando aqui se vocês não entenderem, se eu não falar numa língua que vocês entendem. E então é nesse sentido que quem fala em línguas, ele está falando para Deus, porque só Deus vai entender o que ele está falando. Se, por exemplo, eu começar a falar aqui, eu peguei holandês, né? Eu podia pegar qualquer outra língua aqui, mandarim, por exemplo. Pode ser que até tenha quem entenda mandarim, mas só Deus vai entender. Por isso, ele está dizendo, quem fala em língua, ele está falando para Deus, porque fala em mistério e ninguém o entende, porque não tem interpretação. Mas, em contraste, Paulo está justificando porque profecia deve ser preferida no culto. Verso 3, quem profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é que edifica, exorta e consola? Adivinhar o que está na vida dos outros? Não. A profecia a que Paulo se refere, ela edifica, exorta e consola. Só há uma coisa no Novo Testamento que se encaixa nisso aqui, que é pregação. Trazer uma palavra da parte de Deus, instrução, orientação, uma admoestação, um consolo, um doutrinamento, um ensino. É isso que é profetizar. Falar da parte de Deus para a igreja, e é por isso que edifica, exorta e consola. Ficar adivinhando que tem um irmão doente, ficar adivinhando que alguém aqui está com dor de cabeça ou enxaqueca, ou alguém aqui está passando problema financeiro, não encaixa nisso aqui. Mas o ensino da palavra de Deus, exortação à palavra de Deus, sim. Então, era isso que os profetas neotestamentários faziam, os profetas das igrejas locais, eles traziam uma palavra de exortação da parte de Deus para o povo. Era diferente do mestre, porque o mestre fazia isso com regularidade e com frequência. O profeta fazia isso extempore, movido pelo Espírito, num determinado momento, trazendo uma palavra de exortação para a igreja. Por isso que Paulo diz que ele prefere que no culto nós tenhamos profecia, porque a língua só Deus está entendendo. É o que ele diz, volta a dizer no verso 4. O que fala em língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, o conceito de edificação. Edificação, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, só acontece se houver compreensão. Se você não compreender o que está sendo dito ou feito, não há edificação. Edificação é crescimento, fortalecimento, avanço na fé e nas coisas de Deus. Para que isso aconteça, o meio que Deus usa é a palavra, é o ensino. E se você não compreende o que está sendo dito, você não é edificado. É a mesma coisa de você visitar um país estrangeiro, numa língua que você não entende, e você vai para o culto, senta lá no culto, o culto é conduzido naquele idioma que você não entende, e você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Você não entendeu nada, nada você entendeu. Talvez a música possa ter falado ao seu coração, mas nem a letra da música você entendeu.
Então você sai de lá sem ter sido edificado. Por isso que ele diz aqui, o que fala em outra língua edifica só a si mesmo. John Stott chega ao ponto de dizer aqui que Paulo está sendo irônico, né? Porque senão pode parecer contraditório. Se a edificação depende da compreensão, em que sentido quem fala em línguas a si mesmo se edifica, uma vez que ele não entende? Então, ou Paulo está sendo irônico, ou ele está usando a palavra edificar aqui em dois sentidos. A única edificação que quem fala em línguas tem é saber que ele foi usado, está sendo usado por Deus, que é a mesma sensação que eu tenho, por exemplo, quando eu prego. Ninguém foi edificado, eu sei que às vezes eu preguei um sermão horroroso, mas o fato de que eu tive o privilégio de servir a Deus usando o meu dom, aquilo já me traz algum consolo. Mas foi só para mim, porque a igreja não gostou de nada e não aprendeu nada. Então, quem fala em língua, no máximo, a si mesmo se edifica. Enquanto quem profetiza, edifica a igreja toda, porque a profecia é na linguagem do povo. É numa linguagem que todo mundo entende. E aí Paulo conclui no verso 5. À luz disso, eu quisera que todos falasseis em línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui está a preferência do apóstolo inspirado. Ele diz, eu prefiro na igreja a profecia. Por quê? Porque a profecia edifica a igreja. O máximo de quem fala em línguas é uma autoedificação. Então, por que é que ele prefere a profecia? Porque o alvo do culto é a edificação da igreja. E nós devíamos ter no culto somente o que edifica o povo. E só pode haver edificação se houver compreensão. Essa é a razão porque quando houve a reforma protestante, 1 Coríntios 14 foi usado pelos reformadores para abolir a missa em latim. A missa era em latim. Ninguém entendia nada de latim, nem o padre, que sabia decorado, mas não sabia o significado. Os reformadores perceberam, por 1 Coríntios 14, que não adiantava nada você participar de uma missa, de um culto, onde tudo era feito em latim e você não estava entendendo. Então, eles resolveram que o culto seria na língua do povo, a pregação na língua do povo, os hinos na língua do povo, por isso que todos eles se esforçaram para traduzir a Bíblia para a língua do povo, porque a Bíblia era em latim, a Vulgata Latina do século IV, resultado do trabalho de Jerônimo. Agora traduzida para as línguas do povo, para que o povo entendesse. Esse é um princípio do culto reformado. Essa é a razão porque reformado não gosta de teatro em culto. É a razão pela qual o reformado não gosta de coreografia. Razão porque reformado não gosta de pastor que fala difícil. Você tem que estar com dicionário para ver o que o cabra está dizendo, para poder entender. Essa é a razão. Por quê? Porque no culto só deve ter aquilo que edifica. E a edificação passa pelo entendimento. Eu não sei o que é que as pessoas querem transmitir no culto, botando um monte de dançarina para tocar, ficar fazendo um gesto, enquanto o pregador prega, enquanto a música toca, você fica olhando, você não entende nada. E você diz, estamos de volta à Idade Média antes da Reforma, que acabou com tudo isso que havia no culto católico. Então, primeiro princípio, na igreja, só deve haver no culto aquilo que edifica o povo, aquilo que é compreensível. O segundo ponto de Paulo está aí no verso 6 a 12. É mais ou menos o mesmo, só que é uma expansão. No culto, só nós devemos... Primeiro no culto a prioridade é a edificação da igreja. O segundo é que no culto nós devemos ter apenas manifestações inteligíveis. Veja aí do verso 6 a 12. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Paulo começa com uma pergunta aqui, no verso 6. A pergunta é muito simples. Irmãos, qual seria o proveito se eu chegasse
na igreja de Corinto falando em línguas. Ou seja, se eu chegasse lá falando em hebraico, que a igreja de Corinto não entendia hebraico. Qual proveito se eu chegasse até vocês e fosse ministrar em línguas? Aí ele pergunta, em que é que eu aproveitaria vocês se eu não falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Essas 4 coisas, elas não são 4 coisas diferentes. Paulo está falando do ensino. Ele apenas chama de nomes diferentes, porque é costume de Paulo amontoar substantivos ou adjetivos por ênfase. É como se ele estivesse dizendo, qual seria o proveito se eu não chegasse lá pregando, ensinando, instruindo vocês? Pregando, ensinando, instruindo é a mesma coisa, mas por ênfase a gente coloca, é um artifício retórico. Então, ciência, está aqui no verso 6, revelação, ciência, profecia e doutrina é a mesma coisa. É a pregação, é o ensino, a mensagem que vem da palavra de Deus. É chamado de revelação porque vem de Deus, é chamado de ciência porque é o conhecimento de Deus, é chamado de profecia porque a pessoa está falando da parte de Deus e é chamado de doutrina quanto ao seu conteúdo. Então, de que adianta se eu não vier até vocês falando em português, ensinando, trazendo a ciência de Deus, palavras que foram reveladas da parte de Deus, falando como um homem profeta da parte de Deus? Ou seja, de que adianta eu chegar na igreja se eu não falar numa linguagem que vocês entendem? É a pergunta de Paulo. Aí ele dá 3 exemplos. O primeiro é da orquestra desafinada. Verso 7. Instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Talvez alguns de vocês já estiveram assim numa apresentação musical, não é? Ou foram ver aquela banda no colégio, seu filho toca na bandinha do colégio, mamãe, vamos lá, né? Papai, vamos lá ver, né? Então tem um monte de instrumento musical, aí a gente, vamos lá, gente, na hora que começa, cada um está tocando num tom. Você não consegue nem discernir que música é. Você não sabe se é o hino nacional ou o hino do esporte, né? Do esporte, do Flamengo, né? Você não consegue discernir o que está sendo tocado ali, não consegue, né? É a mesma coisa Paulo está dizendo aqui. Se você não consegue discernir ou entender a música que é dada de instrumentos inanimados e você fica sem, né? O que está sendo tocado? É a mesma coisa de pessoas falando em línguas na igreja. Como se vai entender o que está sendo dito? O segundo exemplo é o do trombeteiro confuso. Verso 8. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Na época do apóstolo Paulo, não tinha comunicação de rádio como tem hoje, o comandante transmitia suas ordens à tropa através do toque de trombeta. E em tempos modernos até que existia isso também, não sei como é hoje. Quando eu fiz o serviço militar, eu tive que aprender a ordem unida. A ordem unida era se movimentar junto com os outros colegas debaixo de uma voz de comando. Em frente, alto, virar à direita, virar à esquerda. Tinha um sargento que ficava dizendo, a gente marchando e o sargento de lado, agora, né, acelerar, descansar, virar à direita, à esquerda, tinha que aprender. Quando a gente tinha aprendido os comandos, o sargento dizia, agora vocês vão aprender o toque de corneta correspondente. Chegava o cabo corneteiro. E a gente aprendia, não me lembro mais quais eram os sons, mas, por exemplo, um toque longo e um breve, virar à direita, 2 toques longos, virar à esquerda, 3 toques compridos, avançar. Né? Então, a gente ficava aprendendo aquele toque. Por quê? Na hora da guerra, da batalha, você não ia ouvir a voz do comandante, mas você ia ouvir o toque do cabo. Né? A corneta fala muito mais alto. Agora, imagine que durante uma guerra, o corneteiro ficasse confuso, o comandante disse, rapaz, nós estamos perdendo, toca aí, bater em retirada. E ele, né, tocou avançar. Já pensou a confusão que ia dar isso? Se a trombeta não der o som claro, quem se preparará para a batalha? Se Deus está me falando numa língua que eu não entendo, se é Deus que está falando numa língua que eu não entendo, e que não está sendo interpretado, qual o proveito disso para mim? Deus, o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está querendo que eu avance, está querendo que eu fique, que eu vá para a direita, para a esquerda? É a mesma coisa, uma trombeta dando o som incerto, pessoas falando em línguas na igreja sem interpretação. Não tem sentido nenhum para o povo de Deus, para o exército de Deus. O que é que o comandante está dizendo? Não tem sentido nenhum.
Terceiro exemplo é de dois bárbaros que se encontram. Verso 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, não tem sentido. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo. A palavra voz aqui é idiomas. Não é voz no original, mas no sentido de há muito tipo de sons, de idiomas, de linguagens no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido, de fato. Não é? Há muitos idiomas, há muito tipo de linguagem no mundo, mas todos eles têm um sentido, têm um significado. Você pode ouvir, você pode interpretar, você pode entender o que está sendo dito. Se eu ignorar, verso 11, a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. A palavra estrangeiro no grego é a palavra bárbaros. É uma daquelas palavras que se forma a partir de som. Como é o nome que se dá para isso aí? Por exemplo, o verbo clicar. Ele foi formado a partir daquele som que alguns dispositivos emitem quando você aperta. Né? Você aperta, por exemplo, o botão de um mouse e ele faz clique. Aí daí criou-se o verbo clica. Clica aí no mouse. São palavras que se formam a partir do som. Então, o bárbaro é uma palavra que se originou do seguinte fato. O grego, o morador da Grécia, né, o grego em geral, do mundo helênico, que falava grego, quando ele ouvia um bárbaro, quando ele ouvia um estrangeiro falando e ele não entendia a língua, ele só ouvia bar. Daí eles começaram a chamar os estrangeiros de bárbaros. Porque era assim que eles ouviam a língua dos caras falando. Então, surgiu esse verbo, essa palavra bárbaro, que era resultado do que o grego ouvia o estrangeiro falando. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Quando dois estrangeiros se encontram, eles são bárbaros um para o outro, porque eles não falam a mesma língua. Assim, se você começa a falar em línguas na igreja, meu irmão, em vez de você me aproximar a você, você me distancia, porque não entendo o que você está dizendo, nem você entende o que eu estou falando. Então, o dom de línguas não interpretado, ele tende a transformar os irmãos em bárbaros uns para com os outros. Estrangeiros, porque eu não sei o que você está dizendo. Não sei o que você está falando. Serei bárbaro para o que fala e ele será bárbaro para mim. Assim também vós, início do verso 12, assim vai ser com vocês na igreja, se vocês continuarem a insistir no dom de línguas como sendo sinal da presença de Deus. Até aqui o apóstolo Paulo, veja, ele não está negando, ele está dizendo que o uso que estava sendo feito na igreja de Corinto estava absolutamente errado. Esse é o único dom casado. Ou seja, ele só pode ser manifesto se vier o seu correspondente, que é o de interpretação. Sozinho, ele não deve ser usado na igreja. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estava acontecendo, trazendo toda essa confusão. Terceira orientação do apóstolo Paulo. No culto, a espiritualidade não exclui o entendimento. Como isso é importante hoje? Como é importante esse ponto? Veja o que Paulo diz, metade do verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Novamente, a preocupação de Paulo com a edificação da igreja. Veja essa passagem. Ela começa com Paulo dizendo, no início do verso 12, se vocês desejam dons espirituais, a igreja de Corinto era uma igreja que queria dons espirituais, estavam fascinados pelos dons espirituais, o que é um fascínio correto. Porque os dons espirituais foram dados por Deus para a edificação da sua igreja. O problema aqui era a ênfase errada em determinados dons, como se esses dons, per si, eles denotassem a presença do Espírito Santo no culto, invariavelmente.
Então Paulo diz, já que vocês desejam dons espirituais, procurem progredir nisso para a edificação da igreja, porque do jeito que está não está edificando. Então vocês progridam, ou seja, vocês agora vão ter que ter intérprete, vocês vão ter que regular essa maneira como esses dons estão sendo usados aí, para a edificação da igreja, que é o alvo do culto, porque no momento não está havendo edificação da igreja no culto de vocês. Pelo que, então, nesse processo de progredir para a edificação da igreja, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Não que ele mesmo possa interpretar, mas para que haja interpretação através de outra pessoa, que assim valida. Porque você falar em língua e você mesmo interpretar... Então, validação boa é pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, conforme diz a Bíblia toda, né? Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, todo assunto será resolvido. Então, um fala e o outro interpreta. Então, ore para que Deus levante na igreja quem interprete o que você está dizendo. E ele argumenta o porquê, a necessidade da interpretação, verso 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu orar em língua, o meu espírito ora, ou seja, a ação do Espírito de Deus para a pessoa que fala em língua não é na mente dela, não é? Mas no coração, de maneira que a pessoa fala a Deus num idioma que não é aquele idioma que ela conhece, ela não está entendendo o que ela está falando, então ela está falando ali em espírito ou pela ação do Espírito Santo. Mas a mente está infrutífera. Por que a mente está infrutífera? Porque ele não está entendendo nada do que ele está dizendo. Logo, não há fruto na mente dele. E o que a gente quer é que a mente fique, que haja fruto do que seja dito na nossa mente. E se você não entende o que está sendo dito, a mente fica infrutífera. Por que essa passagem é importante? Que mostra para o apóstolo Paulo que mente não é oposto a coração. E que entendimento não é oposto à espiritualidade. E que teologia não é o oposto de plenitude do Espírito Santo. E que estão errados aqueles que dizem, cuidado que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Paulo, com isso, estava querendo dizer, letra, o Antigo Testamento, Espírito, a dispensação do Novo. Letra, tentar salvar-se pela lei, e Espírito, a salvação pela graça. Ele está comparando 2 dispensações, está comparando as 2 administrações do Evangelho do Antigo e do Novo Testamento, na 2 Coríntios, capítulo 3. É isso que significa a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não há na Bíblia uma exclusão da mente em questões de espiritualidade. Hoje em dia é muito comum isso. As pessoas pensam que o culto espiritual é aquele culto onde existe emoção, lágrima, movimentação, choro, a coreografia, todo aquele drama físico, manifesto, tangível, né, das pessoas derramando os sentimentos, quando não tem uma única explicação, um único ensino de qualquer das grandes doutrinas da Escritura Sagrada. As pessoas vão para o culto e lá elas são manipuladas nas suas emoções, a sentir alguma coisa, a fazer alguma coisa. É muito comum, os pregadores não têm o que dizer, fica dizendo, repita para o seu irmão, diga isso aí para o seu irmão, agora repita agora, vira para ele e diga, você é lindo, e por aí vai, todo esse tipo de coisa. Depois tome campanha, tome promessa, vamos fazer declaração de chavões e mais chavões, e você termina o culto e não tem nada de Bíblia. Não tem nada da Escritura, não tem palavra de Deus, não tem nada. Paulo pergunta, qual o proveito disso? A mente fica infrutífera. E se a mente ficou infrutífera, não há edificação. Eu vou sair do culto do jeitinho que entrei. Posso até pensar que saí melhor, mas você saiu mais emocionado, as emoções lá em cima e tudo mais. Mas se você pensar, o que é que você aprendeu de novo? O que é que isso ajudou mais seu relacionamento com Deus? Você vai dizer, realmente... Não teve nada nesse culto que de fato me aproximasse mais de Deus, porque foi só louvorzão, só coreografia, só emoção, só faz isso, faz aquilo e tudo mais. Eu oro bem, mas a mente fica infrutífera. O que eu faço então? Verso 15. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, o que mostra que
não somente se falava em línguas, mas se orava em línguas e se cantava em línguas. Paulo não está negando isso, ele apenas está dizendo que se não tiver interpretação, a mente vai ficar infrutífera. O que você tem que fazer? Se você receber o dom, vai cantar em línguas, falar em línguas, orar em línguas, faça isso, mas tem que ter tradução. Tem que ter tradução. Se for no culto, se for na igreja, tem que ter tradução. Senão, não há edificação nem para você, nem para os outros. Como ele diz no verso 16, se tu bendisseres apenas em espírito aqui é em línguas, como dirá o indouto, a pessoa que não entende, o bárbaro, que não entende a tua língua, como é que ele vai dizer amém depois da tua ação de graça? Você está ali orando em línguas, você terminou, como é que eu vou dizer amém? Não sei pelo que você orou, pode ser que você pediu a Deus para Deus lhe dar meu carro. Eu não posso dizer amém para isso. Não sei o que é que você orou. Como é que eu vou dizer amém quando você termina de orar, você termina de cantar ou falar em línguas, uma vez que eu não entendo? Porque a palavra amém é uma concordância, não é? Você diz amém, amém quer dizer assim seja. Você está dando sua aprovação, sua aprovação. Então, como é que eu vou dar minha aprovação a uma declaração, uma oração, um cântico, num idioma que eu não entendo? Uma coisa que eu não estou entendendo. Como é que eu vou dizer amém? Você, Paulo diz aqui, no verso 17, você de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Percebem a preocupação de Paulo com a edificação? O tempo todo ele está preocupado com isso. Gente, o culto é para a edificação do povo. Povo de Deus, por isso, prioridade é para os dons que edificam o povo, que são dons que manifestam coisas inteligíveis e que não excluem a mente, como hoje você encontra muitos pregadores querendo dizer para nós que quanto mais espiritual você for, menos teológico você será. Nós não queremos essa contradição. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos plenitude do Espírito Santo e uma mente cheia de boa doutrina e de boa teologia. Porque uma coisa precisa da outra. Se você não tem uma boa teologia, você vai cair no misticismo, no pragmatismo, na feitiçaria cristã, na macumbaria cristã, como existe em muitas igrejas. E se você não tiver o poder do Espírito Santo, a sua teologia vai virar uma ortodoxia morta, fria e gelada. Então nós queremos as duas coisas, que é o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou orar em espírito, mas eu vou orar também com a mente. O quarto princípio de Paulo está nos versos 18 a 19. E no culto a preferência pelo ensino. Olha o que Paulo diz, verso 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Paulo tinha o dom de línguas, ele não aparece exercendo esse dom no livro de Atos, nem é a única vez nas suas cartas que ele menciona isso, é aqui. Mas ele faz no seguinte contexto, contudo, verso 19, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Você está ouvindo isso da pessoa que falava em línguas mais do que os coríntios. Ele está dizendo, olha, eu prefiro na igreja dar 5 palavras em grego, que é a língua que vocês entendem, do que eu falar 10.000 palavras em línguas. Essa é a preferência do apóstolo inspirado. Por que pensaríamos diferente? Por que ele está dizendo isso? Porque para os coríntios era o contrário. Os coríntios achavam que espiritualidade era todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo no culto, inclusive sem interpretação. E Paulo, que falava mais em línguas do que eles, diz, eu prefiro dar 5 palavras no idioma que vocês entendem, do que 10.000 em línguas que vocês não vão entender. Quinto princípio, já correndo aqui para o final. Aqui vocês podem entender, né? Deixa eu trazer uma aplicação prática daqui. O porquê na Igreja Reformada nós damos tanta ênfase ao ensino e à pregação. Porque nós cremos que nós nos reunimos não somente para adorar o nosso Deus, Ele é o centro do culto. Mas faz parte dessa adoração e do serviço a Deus conhecermos mais a Ele, aprendermos mais sobre Ele. E isso no culto é feito através da instrução, do ensino ou da profecia, se você quiser chamar, se não quiser chamar de pregação. É dessa forma que a nossa mente ela é instruída.
É dessa forma que nós aprendemos mais acerca do Deus Pai, Filho e Espírito Santo e da obra maravilhosa de Cristo por nós. Aprendemos a respeito da graça, de como devemos nos comportar, fazer escolhas. Por isso, a prioridade da exposição bíblica, a prioridade do ensino das Escrituras. Em vez daqueles sermõezinhos, onde só tem experiência, autoajuda e agora um tal de coaching. Exposição séria da Bíblia, ensino bíblico, abrir Escritura, ensinar o povo. O povo vem para a igreja, eles querem ouvir o que Deus está querendo dizer, pregador, e não o que você quer dizer. Então abra a Bíblia, ensine a Bíblia. É o que Paulo está dizendo. Eu prefiro na igreja instruir outros do que ficar falando, tendo experiências lá que no fim elas não vão servir para edificação nenhuma. Do verso 20 até o verso 25, Paulo coloca o último princípio aqui, que eu vou resumir nessa frase. É válido não parecermos doidos. Você vai ler o texto, você vai entender. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Essa palavra, esse ponto aqui do apóstolo Paulo só faz sentido se nós retrocedermos ao Antigo Testamento, especialmente lá em Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus, através de Moisés, fala ao povo das bênçãos da obediência e dos juízos e maldições da desobediência. Dentro da aliança de Deus com a nação de Israel, o pacto incluía bênçãos e maldições. A obediência traria bênção, a desobediência traria maldição. Depois de, no início do capítulo 28, Moisés falar das bênçãos da obediência, que são muitas, ele vai falar dos castigos que Deus mandaria sobre a nação de Israel em caso de desobediência, que são mais ainda. E aí ele começa: se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês desobedecerem, se vocês se curvarem a outros deuses, se vocês quebrarem a minha lei, os seguintes castigos virão sobre vocês, a seguinte maldição. Aí ele fala: peste, praga, doença, seca, gafanhoto, esterilidade no rebanho, esterilidade na família, uma lista imensa. Lá no meio, Deus diz assim: se vocês, apesar dos castigos, se vocês continuarem a me desobedecer, eu mandarei um povo contra vocês, cuja língua vocês não entendem, e esse povo vai entrar na terra de vocês, vai matar jovens, mulheres, crianças e velhos, vai levar o que sobrar em cativeiro, vai comer da sua vide, comer do seu rebanho, vai se apropriar das suas casas e de tudo que vocês têm. Um povo cuja língua vocês não entendem. Ou seja, eu vou levantar uma nação estrangeira que vai invadir vocês na terra prometida e vai saquear e desalojar vocês daqui dessa terra que eu dei para vocês e que um dia eu introduzi vocês através de Josué. Essa era a maldição que o judeu mais temia. Quando você chega lá no livro do profeta Jeremias, por exemplo, se quiser abrir comigo aqui, vamos começar, abra aí em Isaías 28. O profeta Isaías repete exatamente a mesma coisa. Isaías 28, 10, reclamando de que o povo não queria ouvir a lei de Deus. Olha o que é que o povo dizia. É preceito, Isaías 28, 10, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa era a reação do povo de Israel diante da pregação do profeta Isaías. Isaías, é uma regra atrás da outra, ninguém aguenta isso aí, Isaías. Ninguém aguenta isso aí, é regra, é lei, é norma. Olha a resposta de Deus aí. Vocês não querem ouvir? Pelo que, verso 11, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo.
Vocês não querem ouvir os profetas? Então eu vou falar de um jeito que vocês vão entender. Eu vou falar a vocês através de língua estranha. O que isso quer dizer? Eu vou levantar contra vocês uma nação estrangeira, como Moisés disse em Deuteronômio 28. Esse é o castigo de vocês. Quando vocês ouvirem aquele idioma, a voz do soldado inimigo cercando as muralhas de Jerusalém, um idioma que você não entende, então saiba que fui eu que levantei essa nação como castigo contra vocês. Jeremias diz a mesma coisa, Jeremias capítulo 5. Verso 15, o profeta dizendo: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, comerão tua cega, teu pão, teus filhos, tuas filhas, comerão as ovelhas, o gado. Repetindo a maldição de Deuteronômio 28, Jeremias diz: eu vou mandar um povo contra vocês cuja língua vocês não entendem. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Volta para 1 Coríntios 14. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para os irmãos de Corinto: irmão, presta atenção no significado das línguas. As línguas significam, como aconteceu no dia de Pentecostes, sem dúvida, que Deus vai levar o Evangelho a todas as nações, que Ele reverteu os efeitos de Babel, mas há um significado nas línguas que vocês estão esquecendo. As línguas são sinal de Deus contra a desobediência e incredulidade do seu povo. Como aconteceu no Antigo Testamento, aqui também. Como ele diz aqui, vamos voltar agora para o texto. Verso 20, irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia assim serem crianças, quanto ao juízo serem homens amadurecidos. Na lei está escrito, só que ele está citando Isaías: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: dia de Pentecostes, os 120 reunidos, o Espírito Santo vem sobre eles, como Jesus falou. Eles começam a falar nos idiomas daquelas nações que estão reunidas em Jerusalém para o dia de Pentecostes, várias nações. Algum judeu deveria dizer: isso significa alguma coisa. Onde é que eu já li sobre isso? Línguas estranhas no meio de Israel. O que isso representa? Meu Deus, é sinal do juízo de Deus. É sinal do juízo de Deus, como diz Deuteronômio, Isaías e Jeremias. E o que é que aconteceu 30 anos depois que aquelas línguas foram faladas em Jerusalém? Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, mataram 500.000 de judeus, acabaram com o templo e levaram os judeus em cativeiro. Exatamente como tinha acontecido, levaram eles para fora da terra. É isso que Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão brincando com uma coisa que significa o juízo de Deus sobre incredulidade. E ele dá um exemplo moderno do que seria isso. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Vão dizer que vocês estão doidos. Imagina, o sujeito entra na igreja, um indouto, um incrédulo, está todo mundo falando em língua. Quando não imitando bicho, que eu já tive igreja assim. Gente imitando bicho, sair andando, batendo, gritando feito burro, zurrando feito burro, rugindo feito leão, cacarejando feito galinha. Eu vi isso na igreja do aeroporto lá em Toronto, no Canadá. Agora imagina um incrédulo que entra ali naquela hora. O que é que ele vai dizer? Que Deus está aqui? Ele vai dizer: entrei no manicômio. Estão loucos. Por isso, muito sabiamente, a Assembleia de Deus, quando começou os trabalhos aqui no Brasil, reservava o falar em línguas para o culto de durante a semana, fechado para os membros da igreja. Só entrava quem tinha a carteirinha da Assembleia. O pentecostalismo clássico teve esse cuidado no início. Ficava ali fechado. Hoje, você vai escutar um pregador na televisão, pentecostal, ele está pregando e lá no meio da pregação, ele solta aquela frase, que eu não vou tentar imitar porque eu não sei como é, solta aquela frase e fica repetindo, fica dizendo e tudo. O que vocês acham que os incrédulos... Se a gente sem fazer nada, os descrentes já batem em nós, a gente vai dar motivo ainda mais para eles chamarem a gente de doido.
É isso que Paulo está perguntando, irmãos. Se entrar um incrédulo na reunião de vocês e todo mundo estiver falando em línguas, porventura não vão dizer que vocês estão doidos? E aí a língua serve de sinal, é o juízo para o incrédulo. Em vez de atrair, na verdade, repele. Mas, verso 24, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que é que convence o incrédulo de que Deus está no nosso meio? Não é todo mundo que está falando em línguas, mas a profecia, a palavra de Deus. Ele diz aqui que tornam-se manifestos os interesses ou os segredos do seu coração. Lembra o que é que a carta de Hebreus diz sobre a palavra de Deus? Que ela é como uma espada que penetra lá dentro do coração. Os pastores que estão aqui sabem do que eu vou dizer. Quantas vezes na saída de um culto, a gente cumprimentando o pessoal na porta, chega alguém e diz assim: pastor, parece que o senhor esteve na minha cozinha a semana toda. Tudo que o senhor falou aqui é minha vida. Parece que Deus estava descortinando o meu coração enquanto o senhor estava expondo a palavra. Eu nem sei o nome da mulher, nem me lembro. Aliás, eu parei de ficar frustrado com isso, que eu não lembro mesmo o nome das pessoas da igreja. Parei de ficar frustrado quando eu descobri que eles também não lembram nem o que eu preguei domingo passado. Aí, tamo quites. Né? Você não lembra o que eu preguei domingo passado, também não consigo lembrar seu nome, está tudo igual. Quantas pessoas não dizem assim: pastor, essa pregação não foi feita para ela, eu não conhecia a situação da mulher, não sei lá, mas o Espírito Santo, através da profecia, da pregação, do ensino, da mensagem da palavra de Deus, falou lá no coração. E aí o incrédulo ou qualquer outra pessoa diz: de fato Deus está aqui no meio, porque só Deus poderia saber isso. Por isso que Paulo diz: é válido não parecermos doidos. Irmãos, sem a gente fazer isso, o mundo já chama a gente de louco. O evangelho é loucura para os que se perdem. Imagine se a gente dá... Como vai ficar muito pior se a gente dá motivo? Então não tem nada na Bíblia que seja contrário a que a gente pareça normal, que a gente pareça humano, natural. Não tem nada na Bíblia contra isso, não é contra a espiritualidade, porque tem gente que associa, que diz assim, que quanto mais esquisito, mais espiritual. Eu vi um vídeo no YouTube agora de um pastor, né, que subindo num pau de sebo na igreja, achando que isso é coisa do Espírito Santo. E fora outras bizarrices que acontecem no meio evangélico, que são atribuídas ao Espírito Santo. Paulo termina com algumas orientações aqui, meu tempo já terminou. Primeiro, uma orientação geral no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. Ou seja, né, é uma bagunça. Seja tudo feito para edificação. Tudo tem que ser feito visando a edificação da igreja. Aí ele começa a regular. Primeiro com relação a línguas, no verso 27. No caso de alguém falar em línguas, no caso, significa que não é sempre. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Se não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está muito claro, não está? Então, como eu disse, a amizade é a mesma. Você está dizendo que na sua igreja tem o dom de línguas. A minha pergunta é se é assim. Se não é, idioma, falado por 2 ou 3, em sequência, e tem intérprete, como eu disse, a amizade vai ser a mesma. Mas não me peça para crer. Porque não bate com o que a minha Bíblia está dizendo, como é que esse dom deve ser exercido. Mesma coisa com relação ao profeta. Verso 29, tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, provando que a profecia que está em vista aqui, ela tem conteúdo, senão como é que eu vou julgar? Ela tem conteúdo doutrinário, então eu vou julgar, se está certo, se está errado. Não vá na onda do profeta que diz, assim diz o Senhor. Aí você questiona o que o profeta está dizendo, diz, como ousa falar contra o ungido de Deus? Conversa, a Bíblia está mandando julgar profeta. Por quê? Porque tem falso profeta. Que tem profeta que fala da sua mente, do seu coração, profeta que ensina heresia.
Então tem que julgar, não receba palavra só porque a pessoa tem algum status eclesiástico ou espiritual, não seja ingênuo. O povo evangélico é muito ingênuo. A Bíblia manda você examinar o que é que o profeta está dizendo. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, se Deus trouxer uma palavra para trazer para a igreja, então dá a vez ao próximo. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem. Está vendo que profecia aqui tem conteúdo, não é adivinhação? Para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, não vem com essa que, o Espírito veio sobre mim, eu comecei a profetizar. Assim, meu irmão, mas o Senhor é o quarto da lista. O Espírito Santo sabe contar, 1, 2, 3. Paulo disse que era até 3 profetas, você é o número 4. Não é que veio sobre mim, não me dominei. Não, meu irmão, os espíritos do profeta o espírito do profeta está sujeito ao controle dele. Não tem isso de profeta descontrolado, não. Não é isso? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Sim de paz. Amém? O próximo assunto é sobre o silêncio das mulheres, mas eu vou terminar por aqui. Porque eu precisaria ter explicado 1 Coríntios 11 sobre a questão do véu, para poder chegar a essa conclusão de Paulo. Então, estrategicamente, vamos pular aqui do verso 33 e pular para o final, quando Paulo... Ele diz no verso 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais falar em outra língua. Não procure e não proíba. Nós não proibimos. Essa é a posição, inclusive, da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde que esteja de acordo com 1 Coríntios 14. Desde que esteja fora disso, por favor. Como eu disse, a amizade é a mesma, certo? Mas não. Amém? Vamos tirar aqui algumas conclusões rapidinhas para o culto reformado. Vocês agora podem entender por que no culto reformado a ênfase é na edificação. Vocês podem entender porque no culto reformado nós não damos espaço para coreografia, dança, essas manifestações, porque elas em si, elas não trazem nenhum conteúdo, não trazem alguma iluminação. Por isso que os reformadores, no período da reforma, eles aboliram do culto medieval a dramatização dos mistérios que eles criaram durante a Idade Média que fazia no culto. Toda aquela parafernália, toda aquela indumentária, aquela liturgia complicadíssima que ninguém entendia nada. O sacerdote levantava isso, baixava aquilo, ia para a direita, ia para a esquerda, trocava de estola, botava uma túnica, virou um teatro. Os reformadores acabaram dizendo, não, o culto é simples, é voltado para a edificação, o centro é a palavra de Deus. Só isso. O máximo de drama que você pode ter é a celebração da ceia e do batismo, que são as duas únicas dramatizações que a Bíblia autoriza. Ceia e batismo. É a palavra encenada. Fora isso, ela não autoriza mais nada. Palavra de Deus, batismo e ceia. É o que nós temos no culto reformado. Vocês podem também entender a centralidade da pregação e a ênfase da igreja reformada na exposição bíblica. Por que expor a palavra de Deus? Porque ela que de fato vai edificar. E finalmente, tudo tem que ser testado pelo ensino apostólico. Eu termino com uma palavra de advertência para nós. Nós não deveríamos, reagindo aos extremos que acontecem no culto, ir para outro extremo e esquecer que o culto é essencialmente um exercício espiritual, onde o Espírito de Deus está presente. E nós devemos nos encher desse Espírito, e que esse Espírito ele é soberano, ele age poderosamente no nosso meio. Nós não deveríamos ser tão cautelosos a ponto de entristecermos o Espírito e mesmo extinguir o Espírito Santo, não dando abertura para que ele trabalhe em nossos corações, para que pessoas dotadas por Deus de dons do Espírito Santo possam legitimamente exercer o seu ministério na igreja e nas atividades que nós temos. Amém? Se por um lado a gente tem que rebater os excessos, de um lado, também precisamos ter cuidado para não cair nos absurdos do outro lado também. Vamos ficar em pé e vamos orar terminando. Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade.
não somente espírito, mas também em verdade. E não somente em verdade, mas também em espírito. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem, para que nós possamos te cultuar da maneira pela qual tu revelastes na Escritura. Nós oramos por aqueles queridos irmãos que precisam tanto, de um lado, aprender a dar prioridade àquilo que edifica e instrui a igreja, como também aqueles outros que renegam qualquer possibilidade do poder espiritual do Teu Espírito Santo em nosso meio. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja brasileira. É o que nós pedimos por amor do Salvador querido. Amém.